Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. A senhora é a Serenita Rodrigues Pinto, é isso? Sim, senhora. Certo. A senhora irá depor nesse processo mais uma vez, tá? Anteriormente, a senhora depois, como testemunha, né, como promissada, essa condição será mantida, tá? Então a senhora está obrigada a dizer a verdade sobre tudo que souber e for perguntado, certo? Passo a primeira palavra ao Ministério Público. Bom dia, senhora Serenita, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Senhora Serenita, só para a gente iniciar aqui esclarecendo, a senhora morava perto da Dona Terezinha? É, no mesmo terreno. Fazia poucos dias que eu estava ali. Certo. Só para a gente entender, então, era um terreno e duas casas, certo. Vamos começar pelo dia anterior, que a senhora Terezinha foi encontrada ali mais ou menos na hora do almoço, né? Sim. No dia anterior, a senhora viu ela, chegou a conversar com ela? No dia antes, eu vi ela sim. Ela tomou um chimarrão comigo, né? E a gente conversou, sim, bem normal, bem tranquila, ela bem tranquila, né? E era umas 11 horas quando eu vi ela conversando com o rapaz, neto dela, né? Que eu nem sabia se era neto dela, veio ela que me falou que era o netinho dela, né? Então, foi a última vez que eu vi ela, além das 9h30, 10 horas da noite, que eu fui puxar minha cortina da janela, ficar de frente com a janela dela, né? Aí ela fez esse brincar, ela já estava indo dormir, né? E daí ela puxou a cortina. Aí eu não vi mais ela. 11 horas que a senhora falou é da manhã, tá? A primeira vez que eu vi ela, que eu conversei, foi de manhã, que ela conversou com o neto dela também. Daí que ela me disse que era o neto dela, né? A senhora tinha contado também anteriormente, tinham combinado entre vocês sobre abrir o chavear o portão? Sim, senhor. Ela falava assim pra mim, ela falou assim pra mim, quando você sair, você chaveia o portão, né? Leva a chave com você, né? Quando eu sair, eu chaveio o portão e levo a chave, né? Então, porque era 2 chaves, né? Então, ela chaveou o portão da noite e foi dormir, né? Minha filha jantou comigo, né? E pegou e saiu, eu chavei o portão, fechei a casa e fui dormir também. Daí ela deitou primeiro do que eu ainda, porque ela me deu tchau pela janela. E puxou a cortina dela também. Certo. E aí, pela manhã, quem acordasse primeiro, abria? Abria o portão, sim. Como era mais ou menos quase 10 horas da manhã, mandei meu menino tirar o lixo. Daí ele voltou e falou, mãe, o portão tá fechado. Aí eu dei a chave, ele abriu, né? Levou o lixo do outro lado da rua. Aí ele voltou, me deu a chave, eu mandei ele deixar aberto já o portão ali, porque era tarde já da manhã, né? Dali, um pouco assim, eu fiz almoço, tudo, quando foi 12 horas e 26 minutos do meio-dia, o neto dela chegou procurando ela, perguntou, né? Tem visto a avó? Só um minutinho, né? Esse neto que a senhora falou agora não é o mesmo neto que está namorando com ela? Não, senhor. É o Jackson. Daí ele perguntou, viu a avó? Eu falei, não vi ela hoje. Aí ela tinha falado pra mim, uns 2 dias antes, que ela ia receber, né? Que ela era aposentada, né? Eu falei pra ele assim, acho que ela foi a receber hoje. Ele falou, não, ela não foi a receber, não. Porque ela recebeu ontem. Eu disse, não, eu não vi ela hoje ainda. Daí ele foi e ele disse que a porta estava encostada, né? Ele entrou e achou ela daquele jeito. Geralmente era ela que abriu o portão primeiro, pela manhã? Quase sempre ela, porque ela levantava primeiro do que eu. A senhora tinha comentado também antes que mais ou menos umas 19 horas do dia anterior a senhora teria visto esse outro neto dela, em princípio o senhor Leonir, conversando com ela no portão. Sim, mas ela não abriu o portão pra ele. Mas sabe dizer se era o Leonir mesmo? Ela disse que era. Foi a última vez que eu troquei uma palavra, porque eu perguntei pra ela quando o rapaz saiu. Quem falou que a senhora ali por cima do portão dela disse é meu neto, o Leonir. E a senhora falou, é a única coisa que eu sei. E isso foi mais ou menos que horas? Era quase 7 horas da noite. Era bem tardinho já. A senhora não chegou a entrar ali na casa? Não, sim. O que a senhora pode falar pra gente sobre a dona Terezinha? Ela alguma vez relatou pra senhora algum tipo de medo, algum tipo de ameaça de alguma outra pessoa? Não, senhora, era uma pessoa normal, bem tranquila. Bem tranquila. Sabe dizer se ela tinha alguma inimizade? Não, porque eu não conhecia ninguém ali, sabe? Ia fazer um mês que eu estava ali. Ela nunca comentou. Certo. Com a senhora, o trato dela sempre foi bom? Muito bom. Tá certo. Então, senhora Serenita, eu não tenho mais perguntas. Obrigado. Obrigada.
Faça a defesa. Bom dia, dona Senise, tudo Bom bem? dia. Meu nome é Guilherme Marello, sou advogado aqui de Juiz Cerqueira. Eu fui nomeado para atuar na defesa Sim, do Leonir nesse processo. Dona Terezinha, na época a senhora morava no mesmo terreno que a dona Terezinha, né? no mesmo tempo. A sua casa era a primeira ou a de trás? Não, a minha era do fundo. A dos fundos. Isso, é uma casa que tem um porão alto e fazem outra casa de moradia embaixo, mas eu ficava na de cima. Ah, tá, eu vi ali. Da sua casa, a senhora tinha alguma janela que visualizava a casa? Sim, ficava bem de frente com as duas janelas. De que cômodo? Qual cômodo? Da minha cozinha, e eu acredito que fosse a cozinha dela também, porque ela foi fechar a janela, porque eu nunca entrei na casa dela. Tá. A senhora disse que viu a dona Terezinha por volta das 10 horas, que a senhora acredita que ela estava indo dormir. Sim, estava indo dormir, que ela tinha um trato assim comigo que ela puxava a cortina, né? E se amanhecesse fechada a cortina, que ela não tinha vindo, porque ela tinha saído, né? Então por isso que eu também nem procurei ela, né? O depoimento que a senhora deu na delegacia, a senhora falou também que nesse horário estava fazendo pão. A senhora se lembra disso? Sim, sim. Tá. E a senhora, que hora a senhora foi dormir aquela noite? Aí eu deitei, era bem mais de 10 horas, porque eu faço crochê também. Tá. E nesse momento que a senhora foi dormir, tinha alguma luz acesa na casa da dona Terezinha? A senhora lembra Não, disso? porque ela apagou, ela fechou a janela e apagou as luzes. Ela fez assim pra mim e foi dormir. Tá. Acho que foi dormir, né? Porque não vi mais ela. E sobre o Leonir, a senhora via ele ali na casa da dona Terezinha? Foi poucas vezes que eu vi o rapaz, mas ele nunca foi maltratar a avó dele. Ele chegava e abraçava a avó abraçava ele. Ele era Sim. A senhora morava ali há quanto tempo? Ia fazer um mês, o dia 22, eu acho que foi o dia que enterraram ela. Um mês. E daí a senhora foi embora depois, né? Eu saí já no mesmo dia que enterraram ela, eu saí porque eu não consegui ficar lá, né? Porque era muito perto das casas. Né? Tá. Mas eu fiquei no mesmo lugar ali. E naquela noite ali, na noite que ela sofreu, né, o homicídio, a senhora escutou alguma discussão? Não. Algum grito? Alguma coisa diferente naquela madrugada? Não, nada. E durante a noite ali, ou pela manhã, a senhora viu alguém saindo ou entrando na casa dela? Também não. No seu depoimento, a senhora também comentou que quando o Jackson chegou na casa, que foi ele que foi abrir, tinha uma porta. Essa porta, a senhora falou no seu depoimento que ela estava fechada. Procede isso? A porta era encostada, como o rapaz falou. Foi ele que foi lá na porta. Ele disse que a porta está só fechada, mas não era cadeada a porta. Entendi. Isso. Muito bem. A senhora tinha um bom trato com a dona Terezinha? Vocês conversavam de vez em quando? Sim, eu comprei mel dela, comprei amendoim. E a senhora, de vez em quando, via ali o Leonir almoçando com ela, tomando chimarrão com ela também? Isso eu não posso afirmar, porque eu nunca fui dentro da casa dela, porque a casa dela fica tipo só uma janela para na minha casa e eu, como ficava em cima, eu não tinha muita noção, né? Mas quando ele chegava, porque eu tava, que é uma areazinha pequena, né? Sim. Eu tinha mesa, tinha cilindro ali que eu fazia pão, né? Eu via ele bem tranquilo e a avó bem tranquila. Era um menino assim que a avó tratava bem ele e ele tratava bem a avó. Não posso acusar nada contra ele nem contra ela. Tá bom. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Dúvidas? Então, era um terreno único e havia Sim. duas casas, né? E tinha um portão que era o portão da rua. Sim. O muro que dividia o terreno da rua era alto, era baixo? Não sei assim explicar para o senhor, porque é grave, mas é alto assim. Tá, então a senhora tinha uma chave E ela tinha outra chave. Sim. E a última vez que a senhora viu foi por volta de 9 para 10 horas da noite. É por aí, que ela foi fechar a janela dela, que ainda estava aberta a janela dela. Ela fechou a janela, como eu estava ali, de frente à minha pia de lavar louça, que estava bem de frente à janela. Aí ela fez assim para mim, estava indo dormir. Puxou a janela e a cortina. Tá. E era na faixa de Era quase 10 horas da noite. quase 10 horas da noite. E quando ela acenou para a senhora, era a cozinha dela ali, né? Provavelmente. Eu acho que seria cozinha, porque eu nunca entrei na cozinha dela, eu nunca fui na Tinha cozinha. mais alguém a senhora visualizou alguém mais além dela no cômodo ali, onde ela assinou? Não, senhor, só ela. ela. Sozinha. Só ela. Tá. E nesse momento o portão já estava fechado. Sim, estava fechado. Estava chaveado o portão. Sim. Nesse dia quem chaveou por último? Foi a senhora ou ela?
ela chaveou e foi dormir. Minha filha estava lá comigo com o menininho dela, que era criancinha de colo ainda, né? Aí eu peguei, abri o portão, ela saiu, eu já fechei o portão e entrei pra minha casa. Ninguém entrou, ninguém mais saiu além da minha menina só. Então nesse dia foi a senhora que fechou por A último? última que chaveou, então, fui eu, porque minha menina foi pra casa. Uhum. Nesse período lá que a senhora viu que o Leonir estava lá, né? Ele também tinha a chave? Ele Não. usava a chave da avó para abrir? Não, ele acredito que eu não usava, porque quando ele chegava era de dia e saía de dia. E a única vez que eu vi ele de tardezinha foi esse último dia. Ele conversou com a avó e a avó não abriu o portão. Ela conversou e ia com ele e ele saiu. Ele estava do lado de fora, sim, conversou com a avó e saiu. Isso. Mais ou menos que horas nesse dia? Assim? Quase 7 horas da noite. Foi nesse mesmo dia que a senhora viu ele por último? Isso. 7 horas da noite. Isso. Tá certo, dona Serenita. Sem mais perguntas, posso dispensar? Deixamos um pouquinho, primeiro? Posso? A senhora já está dispensada, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Posso ir para casa? Pode ir para casa.